Bom, vamos falar então na aula de hoje sobre a adjudicação. A adjudicação é considerado a primeira modalidade de expropriação na execução por quantia, né? Então nós estamos falando de uma execução por quantia contra devedor solvente, né? Então depois nós vamos falar sobre o devedor insolvente também. E esse tipo de execução, então, o grande propósito é a busca de pecúnia, né? De dinheiro, transformar o bem penhorado, avaliado, né? Transformar ele em dinheiro, para que possa ser feito o pagamento dos credores. Então, basicamente, é essa ideia ali subjacente a esse tipo de execução. Tanto é que é chamada de execução por quantia. É a mais corriqueira, é a mais usual, né? Como nós já falamos em outras oportunidades. Curiosamente, o sistema processual executivo ele coloca como meio preferencial a adjudicação. O que vem a ser então a adjudicação? Então é uma questão interessante para vocês mentalizarem, né? A adjudicação, basicamente, ela tem o propósito de transferir o bem penhorado para a esfera de propriedade do exequente. Ou seja, sai da esfera de propriedade do executado para o exequente. Eu até brinco, né? Eu falo o seguinte: é como se fosse o exequente chegar e falar o seguinte: eu gostei desse bem, esse bem que foi penhorado, ele me interessa e eu quero ele para mim. Né? Ao invés de eu colocar ele para vender, né? Quase que eu derrubo minha luminária aqui. Ao invés de eu colocar ele para vender, eu vou pedir para assinar ele para mim, para transferir ele para mim. Então, ou ainda, né, então a prerrogativa é do exequente de pegar entre aspas, o bem para si, né? Ou então os legitimados. Nós temos outros legitimados que também estão previstos no sistema e nós já vamos ver quais são eles. E esse é um mecanismo muito interessante, essa prerrogativa da adjudicação. É bem similar, alguns confundem com a dação em pagamento. Né? Não sei se vocês lembram lá da dação em pagamento, lá do direito das obrigações, né? Que era uma forma indireta de pagar na dação em pagamento. Eu devo lá 10 mil reais, né, por exemplo, para o meu credor, mas ao invés de eu pagar ele em dinheiro, às vezes não tenho, né, eu vou lá e entrego para ele uma moto. Né? Então, se ele concordar, então é uma forma indireta de pagamento. Só que lá na dação em pagamento, tem que haver uma anuência de ambos, né? Um acordo de vontades, até do credor aceitar receber um bem diverso daquilo que é a obrigação. Aqui na execução, alguns autores até falam, né, dessa similitude com a dação em pagamento, só que a grande questão é o seguinte: de fato, está sendo entregue algo diferente do que o objeto da execução. O objeto da execução, que é a obrigação de pagar, o que o credor quer é receber o dinheiro. Mas assina ele a prerrogativa, né, de pegar para si, de pedir a transferência do bem para si, que é muito similar, então, com a dação em pagamento. Só que a grande diferença é que aqui é algo coativo, é algo imposto pelo sistema executivo, porque nós estamos falando de fase expropriatória. O que significa a fase expropriatória? Nós estamos, de fato, retirando da esfera de propriedade do devedor, do executado, para transferir para o credor exequente ou para eventuais legitimados previstos no sistema. Então, a grande diferença aqui da dação em pagamento é que lá você tem um acordo de vontades, lá no direito das obrigações, como uma forma indireta de pagar. Aqui também é uma forma indireta, só que ela é imposta por decisão judicial, por ordem judicial. Então, é um ponto muito interessante, né? E visa também, né, a satisfação da tutela jurisdicional executiva, né, que vem... Isso é uma das técnicas previstas, né, para a satisfação da tutela jurisdicional executiva. No sistema originário de 1973, a única forma de expropriação que nós tínhamos era a alienação pública dos bens. Né, que era feita pela asta pública, quando eram bens imóveis, e o leilão, quando eram bens móveis. Depois nós tivemos uma reforma e acabou
extinguindo a expressão leilão, né? E esse novo código, a asta pública, perdão, esse novo código adota só a expressão leilão, né? Seja para bens móveis, seja para bens imóveis. Porque antes havia essa diferenciação. Falava-se asta para imóveis e leilão para móveis. Então, era a única forma. Era o que a gente chama de arrematação pública, né? Ou alienação pública de bens. Era a única forma, a única técnica de expropriação que nós tínhamos. Então, nós tivemos uma reforma em 2006, né, que passou a prever a adjudicação como uma técnica executiva de expropriação em prol do credor e também de outros legitimados, né, como cônjuge, descendente, ascendente, né, então há esta possibilidade, ok? Então é disso que nós vamos falar hoje, então da adjudicação enquanto técnica de expropriação, Então vamos lá. Eu preparei aqui um slide aqui rapidinho para vocês mentalizarem. Então aqui é uma abordagem conceitual, né? Que eu coloquei aqui. Assinação. É interessante essa expressão. Ela é utilizada pelo Luiz Guilherme Marinoni, né, no código comentado dele. Né? Então aquele bem que até então penhorado, ele é transferido para o credor, né, por ordem do juiz, ou para os legitimados. Então, e é uma ordem de preferência. Esta técnica, melhor dizendo, ela é uma técnica preferencial à alienação do bem. Então, olha que interessante. Então, eu até brinco, até como se fosse uma escadinha, né? Se eu fizesse uma escadinha, a primeira técnica que você vai ter que observar é a técnica da adjudicação. Não foi possível a adjudicação, não apareceu nenhum interessado, né? E essa fase ela começa após a avaliação, fim da avaliação, abre-se a possibilidade da adjudicação. Então, vamos tentar a adjudicação. Não apareceu nenhum interessado, ninguém se interessou, vamos para a próxima técnica, que é a próxima aula, que é a alienação particular, que é a venda daquele bem penhorado pelo próprio credor, né? Ou pela a logística da venda do bem é feita pelo próprio credor. Não sendo possível também a alienação privada ou particular, aí nós vamos para a alienação pública. E nós temos também ainda a chamada penhora de rendimentos, ou penhora dos frutos também, que é uma outra técnica muito interessante. Eu vou deixar para falar por ela por último, né? Porque eu preciso que vocês contextualizem tudo isso, todo o sistema, para depois a gente falar sobre isso. E tem uma série de nuances ali que são muito interessantes. Pois bem, meus caros, então, essa previsão, né, da adjudicação está lá no 876, né, como vocês podem ver aí, até o 880. Essa parte final da adjudicação, ela é mais ligada à fase satisfativa, que fala da carta de adjudicação. Então eu vou deixar para explicar essa parte na chamada fase satisfativa, que é a entrega do dinheiro, a entrega do bem adjudicado ao credor ou aos legitimados. Ok? Então, olha, o próximo tópico aqui que eu coloquei para vocês, para a gente analisar. Quem tem legitimidade para pedir a adjudicação? A adjudicação, a princípio, né, ela é feita pelo exequente, é o credor. Lembra lá da que eu brinquei com a dação em pagamento? Né? O credor ele quer receber e transformar aquele bem penhorado em dinheiro, não é? Então, mas ele tem a prerrogativa de, gostando daquele bem, tendo interesse naquele bem que foi penhorado, ele pode pedir para que ele seja adjudicado para ele, ou seja, transferido da esfera da propriedade do devedor para o credor. Acontece que o sistema prevê uma legitimidade concorrente. Olha o tanto de legitimados aqui que nós temos que podem pedir a adjudicação, ou seja, a transferência do bem penhorado para si, né? E dando quitação na execução. Então, olha que interessante. Nós temos não só o exequente, aquele que tomou a iniciativa de cobrar o devedor. Nós temos também o cônjuge. Cônjuge de quem? É o cônjuge do executado. O companheiro do executado, o descendente, ou seja, o filho do executado, ou o ascendente do executado. Tá? Então, cuidado com essas três esferas aqui. Eu acho que eu até vou colocar uma cor diferente aqui, para não misturar, que está muito vermelho isso daqui.
né? Então, isso aqui é do executado. Vixe, ficou horrível essa cor. Meu Deus. Tô com muita opção de cor aqui, não. Não sei o que aconteceu com esse slide. Tá bom, esse verde aí. Olha só, é bem interessante, então, essa perspectiva da legitimidade. Eu já vou falar sobre a concorrência entre eles, quando há um conflito. Nós já vamos comentar. Ainda, é possível que um bem pertencente ao devedor, ele sofra várias penhoras. Eu até comentei com vocês uma outra aula, falando o seguinte, a gente chama de graus de penhora. Graus de penhora conforme quantas forem as penhoras realizadas. Então, se, por exemplo, eu tenho uma casa lá de 500 mil reais, e lá eu tenho 3 execuções em curso. E os 3 credores, os 3 exequentes foram lá e penhoraram essa casa. Então eu vou ter uma penhora de terceiro grau naquele bem. Ah, apareceu outro credor e falou e penhorou aquela mesma casa, quarto grau. Então serão tantos os graus de penhora quantos forem os exequentes a penhorarem aquele bem. Né? Eu já vi execução de nono grau, 10º grau. Ou seja, tem 10 credores que penhoraram aquele mesmo bem, buscando a satisfação do seu crédito pecuniário. Então, a outro legitimado, né? Qualquer exequente que penhoraram aquele bem, né? Também tem legitimidade. E também o credor com garantia real, né? Então, a questão é que isso vai ser limitado ao valor da garantia, né? O valor do débito, né? Então, é um rol bastante extenso, né, que nós tínhamos. Então, meus caros, é bastante interessante essa prerrogativa prevista no sistema. Vamos fazer alguns comentários, então, acerca desta legitimidade. Né? Então, algumas pontuações que eu acho que são relevantes acerca disso daqui. Bom, qual o momento, então, que eu posso pedir a adjudicação? Bom, desde após a realização da avaliação. Né? A avaliação é um termo inicial para ocorrência da adjudicação, então, que não pode ser feita pelo valor inferior ao valor constante ali da avaliação. Lembrando a vocês que a avaliação é o parâmetro econômico. Sendo o parâmetro econômico da execução, então, isso influi também aqui na adjudicação. Né? Então, não é possível adjudicar, o bem, né, que foi penhorado por valor inferior ao da adjudicação. Então, esse é um ponto muito importante, né, que você deve mentalizar. Né? E esses legitimados que nós acabamos de comentar, então, são aqueles que de fato têm a prerrogativa de pedir a transferência do bem penhorado para si, né? E esses eventual concorrência, né? Então, se o exequente, que é o que está em primeiro lugar, ele tiver a concorrência, por exemplo, do cônjuge do executado, ou companheiro, companheira do executado, né? Ou qualquer filho, pai, mãe, né? Descendente, ascendente, né? Que lá está falando do executado, nós vamos ter que averiguar o seguinte: abrir uma licitação, né, lances, né, para ver quem dá o maior lance. Então, a preferência será para aquele legitimado que der o melhor lance. Então, o magistrado ele tem que averiguar quem que se habilitou ali para pedir a adjudicação, verificando que tem mais de um interessado. Então, ele vai abrir esse leilão, né, praticamente, né? Então, essa oferta de melhor preço. O sistema não fala como que isso deve ser feito, né, mas eu acredito que se juiz fosse, eu determinaria que fosse apresentado no momento único, né? Então, para que um não saiba, né, da proposta do outro. Então, aquele que ofertar o melhor preço, leva. Essa é a regra do sistema, né?
Isso vale também lá para alienação pública, né? Obviamente. Quem paga mais, leva. E lembrando que o parâmetro é o lance mínimo, é o valor da avaliação. Tá? Olha a importância da avaliação, esse é o lance mínimo. A questão que se coloca, meus caros, e se os lances foram iguais? E se ninguém deu, ficou empatado, né? Em questão de valores, né? E aí nós temos uma regra muito interessante, né? Havendo igualdade de lances, né? Por exemplo, todo mundo deu 101%, né? Deu 100% mais um. Então, imagine que isso aconteça. Pode ser raro, mas não é impossível. Em igualdade de ofertas, em igualdade de condições, a preferência é para o cônjuge ou companheiro, companheira. Então, por quê? Tem uma origem histórica aqui. No sistema anterior, não tínhamos essa figura. Nós tínhamos a possibilidade da chamada remissão do bem pelo cônjuge ou companheiro, ou ascendente, descendente, ascendente. O que era essa remissão? Remissão no sentido do cônjuge ou companheiro ir lá e pagar a execução, ou descendente ou ascendente ir lá e pagar a execução, para não deixar o bem ser transferido para terceiros. Ou seja, o propósito que existia ali era de manutenção daquele bem, né, daquele imóvel, geralmente, na esfera familiar. Então, tinha essa prerrogativa no sistema anterior. Isso só existe hoje, essa possibilidade da remissão, ela ainda existe, mas ela só existe para o bem hipotecado. Só para o caso de bem hipotecado, que esteja sendo objeto de execução. E então o sistema mudou, né? Não havia essa adjudicação, então ela era uma prerrogativa apenas do cônjuge, companheiro, descendentes ou ascendentes, né, no sistema anterior. E lembrando que a única técnica expropriatória que nós tínhamos era o leilão público, né? A asta pública é o leilão público. Então o sistema mudou em 2006. 2006, nós tivemos uma reforma grande, né, que afetou ali a execução de títulos extrajudiciais e passou a prever esta adjudicação, que era como se fosse um salvamento do bem pelos entes familiares, né, o cônjuge, descendente, ascendente. Previu-se essa técnica para todos. Ampliou-se, né? E fizeram essa remodelação. Falando, olha, o cônjuge, não pode falar tão rápido, não se fala igual o Sérgio Moro, né? O cônjuge descendente e ascendente, ele ainda tem a prerrogativa de pedir adjudicação para si. Só que ele vai concorrer com o exequente, com qualquer credor que tenha penhorado bem, com credor hipotecário, ele vai concorrer com todo mundo. Vamos abrir o leque para qualquer desses legitimados poder pegar o bem para si, né? Adjudicar o bem para si, dando a quitação na execução. Ok. Nós vamos criar essa prerrogativa de que era só então dos familiares, vamos para todos. Para todos. E vamos então, ao invés de ser lá no final, na bacia das almas, na hora que o bem foi comprado, era assim que era previsto o sistema antes. Quando o bem já tinha sido arrematado, aí acho que era 5 dias, 5 ou 3 dias, não me lembro, o cônjuge tinha a prerrogativa de ir lá e fazer a remissão do bem, pagar o bem, né, remir a dívida, e então isso foi alterado. Né? Colocaram então essa adjudicação como o que era então uma técnica de salvamento para os familiares, eles colocaram como uma técnica expropriatória preferencial. Esse é um ponto interessante. Preferencial. Então, assim que foi feita a avaliação, já intima a todos, né? Por exemplo, na pessoa do seu advogado, ou se não tiver advogado, por carta com aviso de recebimento, ou pela via eletrônica, enfim. E abre essa possibilidade de requerer a adjudicação. Aí que está o ponto, voltando. Tendo mais de um interessado, ou seja, o credor quer adjudicar o bem, e algum familiar, né, o cônjuge,
companheiro, né, descendente ou ascendente também querem. Aí é que vem tudo isso que eu estou falando. O juiz, então, vai ter que abrir, vai ver quais são os lances, então, que cada qual vai dar, né? Você quer pagar quanto? É o famoso detalhe, né? Aquela brincadeira. Você quer pagar quanto? Lembrando que o valor mínimo é o da avaliação. Quem der o melhor lance, leva. Lances iguais, aí é que vem essa questão histórica que eu brinquei com vocês. Lances iguais, o cônjuge tem preferência. Ou o companheiro, às vezes é união estável, né? Companheiro ou companheira tem preferência. Não foi o cônjuge nem o companheiro, foi o filho, né? Ou a filha. Tudo bem, tem preferência. Ah, não, tem uma concorrência entre exequente, filho e o pai do devedor. Todos eles deram lance, né? Se os lances forem iguais, os descendentes preferem aos ascendentes. O cônjuge prefere a todos eles. Então, nessa ordem que eu coloquei aí, reparem, tá aí, né, no seu slide, a ordem de preferência é justamente essa de verde aí que eu coloquei para vocês, né? O cônjuge está em primeiro lugar, o companheiro, eles estão em pé de igualdade, né, não importa, e descendente e ascendente, tá? Então, é bem interessante essa prerrogativa de, de ordem de preferência, tá? Então, e o juiz, então, né, obviamente, ele intima, né, ambos, né, para dar os seus lances. É muito interessante, então, que um outro ponto, né, que se for feita a penhora, então, também de cota social, ou ação de sociedade anônima, essas coisas, deve ser intimada também à sociedade para ela exercer essa prerrogativa, tá? Então, é um ponto também interessante, não está previsto aí, né, sob pena de ineficácia dessa adjudicação perante da cota, né, ou da ação, sob pena de ineficácia. Então, também tem que ser intimado à sociedade para que ela possa fazer, exercer isso, essa preferência. A questão que se coloca, né, um ponto interessante é o seguinte: e se o valor do bem adjudicado ele for superior ao valor da execução? Ou seja, o bem que foi penhorado ali é 500 mil, mas a execução é de 400, né, já com juros, correção, honorários, já, o valor máximo já está em 400 mil. Nós temos uma diferença aí, né? E o credor quer adjudicar. Ele vai adjudicar pelo valor da avaliação. Então, foi avaliado em 500 mil, ele vai adjudicar em 500 mil. Mas tem uma diferença de 100 mil aí. Ele vai ter que depositar a diferença e essa diferença vai se reverter em favor do devedor, do executado, que está perdendo o seu bem. Ok? Então, se o crédito é superior, né, ou inferior ao valor do bem, tem que se depositar a diferença. E o inverso? O bem que está sendo adjudicado custa 500 mil, mas a execução é de 700 mil. Tá uma diferença de 200 aí. Adjudica pelo valor da avaliação e dá a quitação. Então, ó, 500 mil está quitado, porque o credor foi lá e adjudicou aquele bem para si. E é o valor da avaliação, foi avaliado em 500 mil, então está quitado 500 mil. Só que ainda sobraram 200 mil, está em aberto, está a descoberto, né? Então a execução ela prossegue, a execução continua por esta diferença. Então aí o credor vai tentar buscar outros bens, né, para serem penhorados, para buscar a total satisfação do crédito. Então cuidado com esse detalhe. Se o bem vale mais do que o valor da execução, quem está adjudicando tem que depositar a diferença até chegar ao valor da avaliação, né, ou o valor do lance, né? Às vezes tem mais de um concorrente que deu o valor do lance dado a partir da avaliação. Se a execução é o valor superior ao valor do bem, né, adjudica, ok, dá a quitação sobre o valor daquele bem, e a execução vai prosseguir sobre o valor da diferença, tá? Então, muito cuidado, não se admite, insisto, a adjudicação por preço inferior ao valor da avaliação, né? Então, são pontos muito interessantes que você tem que tomar cuidado.
Não sendo frutífera, né? Vamos trabalhar aqui a pior das hipóteses, né? Não dá, não houve nenhum interessado, né? Então, nós vamos prosseguir para a próxima técnica, né? Ninguém se interessou em fazer a adjudicação, ninguém quis aquele bem. Então, vamos então para a próxima técnica expropriatória, que é o que nós vamos ver na próxima aula, que é a alienação particular. Aquele que de fato adjudicou, ele vai ter direito a receber um auto de adjudicação, né, que vai ser lavrado em até 5 dias, a parte da intimação, né, dos colegitimados, por exercício do direito dessa prerrogativa, né, de adjudicar. E então, esse auto de adjudicação vai ser perfeito e acabado com a lavratura e a assinatura do juiz, né? E tem que ser feita então essa assinatura do auto de adjudicação pelo juiz, pelo adjudicante. O que é o adjudicante? É o cara que é o exequente, o cônjuge que requereu a adjudicação do bem, ou seja, a transferência do bem para si. Também tem que ser assinado pelo escrivão, né? Ou o diretor de secretaria, tanto faz. Por exemplo, lá no Justiça Federal eles não chamam de escrivão, chamam de diretor de secretaria. E se presente, então é uma facultatividade aqui, né? O executado também assina esse auto de adjudicação. O que é auto de adjudicação? É um documento formal que vai autorizar a transferência do bem ao adjudicante, né? Aquele que requereu a adjudicação. Então, assinada pelo juiz, né? Então, vai expedir então essa carta de adjudicação ou se o bem for imóvel, né? Sendo bem imóvel, então expede-se uma carta de adjudicação para justamente ele poder ir lá e proceder à transferência do domínio, né, do bem para si. E se for bem imóvel? Se for bem imóvel, vai ser expedido um mandado de entrega do bem ao adjudicante, tá? Então, cuidado. Sendo imóvel, carta de adjudicação. Sendo móvel, vai ser expedido então um mandado de entrega ao adjudicante daquele bem, tá? Isso são títulos de aquisição, né? De aquisição daquele bem. Então, e depois vai ter que ser tomadas providências junto ao cartório, né, de registro, né, então com essa carta, né, somada com a inscrição, vai possibilitar a transferência. Aí vocês têm que ver o caso do bem imóvel, né, os requisitos lá do artigo 1227 e 1245 do Código Civil, tá? Fica a dica aí, então, depois você dá uma olhada lá no Vadimeco, no 1227 e 1245 do Código Civil. E é claro, né, se nós estamos falando de bem imóvel, o mandado de entrega, né, do bem ao adjudicante autoriza a posse, né, da coisa e é considerado um justo título, né? Então, para efeitos dos direitos reais, tá? Essa carta de adjudicação, meus caros, ela vai conter a descrição do imóvel, né? A matrícula, os registros, né? A cópia do auto de adjudicação. E também tem que ter a prova da quitação do imposto de transmissão. Tributário não é a minha praia, não é a minha alçada, mas há essa necessidade de comprovação do imposto de transmissão, tá? Então, e nesta operação, né, qualquer um é considerado o contribuinte, né? Então, conforme o que também dispuser a lei municipal acerca do imposto de transmissão de bens imóveis, tá? Então, a base de cálculo vai ser o valor venal, né? O valor do bem adjudicado. E não é o valor da arrematação. Interessante esse ponto, tá? E para a gente finalizar, só gostaria de fazer mais algumas considerações sobre a remissão do bem, né? Então, a remissão do bem, que é a prerrogativa de ir lá e quitar o bem, né, de pagar, antes de ser feita a adjudicação, hoje ela é um mecanismo excepcional. Então, e foi substituído pela essa ampliação, né, da legitimidade na adjudicação, como eu disse. Então, mas no caso de bens hipotecados, né, é possível
que seja feita a chamada remissão, né? Então, ou seja, que seja paga o valor da execução e, e para impedir essa adjudicação do bem hipotecado, tá bom? Tem uma questão envolvendo falência, né? Também que é interessante. Vou constar aqui só para fins de registro mesmo. Se for o caso do devedor, se o devedor hipotecado ele falir, né, ou se tornar insolvente, né, vamos falar sobre a execução contra o devedor insolvente, essa remissão, né, o pagamento da execução, ela pode ser feita pela massa ou pelos seus credores, tá? Então, pelo valor da avaliação do bem imóvel, né, obviamente, tá? E o 878 fala que se forem frustradas tentativas então de alienação, vai ser reaberta uma oportunidade para adjudicação, né? É interessante essa regra do 878. Imagina o seguinte, olha, tentou-se a adjudicação, não apareceu nenhum interessado. Então nós vamos passar para a próxima técnica expropriatória, que é a alienação particular, ok? Tentou-se alienação particular, também não conseguiu. Vamos para a alienação pública. Lembra da escadinha que eu contei para vocês aqui, né? Então é uma ordem sempre de preferência. Essa escadinha quem usa, ou usava, né, pelo menos, era o José Garcia Medina. José Miguel Garcia Medina, no livro dele sobre execução, um livro muito bom, recomendo. Só que na edição atual do CPC 2015 ele não usou mais, eu achei interessante ele não ter utilizado. Então ele usava essa escadinha de preponderância. Então a adjudicação está em primeiro plano, não foi possível, vamos para a alienação particular. Não foi possível a alienação particular, vamos para a alienação pública. E aí que vem esse artigo 878. Frustradas as tentativas da alienação do bem, ou seja, tentamos vender na esfera particular, tentamos vender na esfera pública, não foi possível, vamos reabrir a oportunidade para que os legitimados possam fazer a adjudicação do bem. Inclusive, e aqui é que eu acho muito interessante, é possível o pedido de reavaliação do bem. Às vezes o bem depreciou, né, de valor, ou ele valorizou, né? Então, lembra o que nós falamos na aula passada, né? Então, há uma renovação, então, do direito de adjudicação, quando houver frustração, né, na tentativa de venda do bem. Então, é interessante essa regra do 878. Ok, meus caros? Tudo bem? Era isso que eu tinha para dizer sobre adjudicação.